pessoal, eu sou a Adri, como eu disse, vou compartilhar com vocês a minha experiência sobre bariátrica. Olá pessoal, eu sou a Adri do canal Mixdri. Acabei de completar 15 dias pós cirurgia bariátrica. Olá pessoal, eu sou a Adri e eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha experiência com relação à bariátrica. Eu estou completando 3 meses que eu fiz a cirurgia. Olá pessoal, eu sou a Adri e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com a cirurgia bariátrica. No dia 14 de maio eu completei meus 2 anos de cirurgia bariátrica e eu gostaria de dizer para vocês que eu realmente não me arrependo de nada, que foi um processo que me trouxe muitas alegrias, que trouxe resultados muito aquém do que eu esperava e eu estou muito feliz. Bom, quando eu fiz a cirurgia eu pesava 110 quilos e vocês podem ver isso em outros vídeos que eu gravei desde o meu 15º dia de cirurgia bariátrica e hoje estou pesando 74 quilos. Eu não atingi o peso que o médico queria, eu tenho 1,65 de altura. O peso ideal para mim seria ali na faixa de 65 e 68, mas por quê? Quando eu fiz a cirurgia, além dos problemas de saúde, eu tinha uma visão para mim do que seria, como eu gostaria de estar, como eu gostaria de me parecer, qual era o meu projeto de beleza. Quando eu atingi 70 quilos, eu vi que eu estava muito magra e muito aquém do que eu esperava, porque eu não queria ficar magra, eu queria me sentir bonita, eu queria me sentir bem. E foi isso que me fez pensar. Eu analisei e vi que eu tinha atingido, estava bem dentro do que eu queria e eu decidi que eu não iria mais emagrecer. Como o meu plano de saúde com a Unimed tinha acabado e eu acabei ficando desempregada, eu acabei não indo mais ao médico. Então, as decisões com relação a como manter minha saúde, em como manter tudo, foi por minha conta. Isso por uma questão financeira. Eu não tinha condições de ir, então eu mantive o projeto de alimentação da nutricionista, não tirei nada, não acrescentei nada. E de diferente que eu coloquei foi só sempre estar checando. Olha, eu estou me sentindo muito cansada, não estou me sentindo cansada. Olha, eu vou emagrecer mais, não vou emagrecer mais. E pronto, eu não ia mais emagrecer. Como eu iria parar esse processo? Eu já tinha uma experiência com aquela injeção Depo-Provera, que é um anticoncepcional. E eu lembrava que quando eu tomava ela, eu não conseguia mais emagrecer. Só que eu também não engordava, eu mantinha o peso. Para o meu organismo, funcionava dessa forma. Então, eu parei nos 70 quilos e comecei a tomar essa injeção de 3 em 3 meses. Ou seja, com mais ou menos 1 ano, eu parei de emagrecer e eu comecei a tomar a injeção para manter o meu peso. E deu certo. Até porque eu tenho mioma e o meu ginecologista já tinha me indicado que quanto menos eu menstruasse, melhor. Então, ele está pequenininho ainda, não precisa de cirurgia, mas que esse seria um processo muito bom e útil. E foi o que eu fiz, eu comecei a tomar a Depo-Provera e eu parei agora há alguns meses, porque a gente precisa ficar um tempo sem tomar. E a menstruação ainda não desceu. Bom, depois da cirurgia, o que mudou na minha vida? Fisicamente tudo, né? Porque é maravilhoso, todas as roupas que você pode colocar, os visuais, é tudo assim mágico. Até sapatos, porque o seu pé diminui e fica tudo mais fácil, qualquer coisa cabe, fica lindo, né? E com relação à saúde, não tenho mais queda de pressão, não tenho mais dores no joelho, eu posso fazer a atividade física que eu quiser. Inclusive, há 2 meses eu entrei na academia para fortificar, né? Para não ficar com pelanca, para não ficar com tudo caído. É claro que você sabe, né? A idade, o processo cirúrgico é algo muito forte que acontece na sua vida. O seu corpo reage, algumas pessoas ficam com mais pelanca, outras pessoas ficam com menos pelanca. A pele, né, fica mais flácida e menos flácida. Eu não fiquei com a pele muito flácida porque eu não atingi os 65 quilos, mas eu acredito que se eu tivesse chegado lá, eu teria ficado um pouco mais com pele. Então eu não tenho, minha barriga não tem aquele excesso de pele e os meus braços também não ficaram. Até às vezes eu encontro com a Nilda, que fez a cirurgia junto comigo no mesmo dia, e ela sempre puxa o meu braço e fala assim: olha aqui, mãe. Ela disse pra mãe dela: olha aqui, mãe, ela não ficou com pelanca, olha que vaca. Ela fala pra mim. E eu acho engraçado, porque realmente não ficou, e até porque eu tenho 33 anos, então a idade também ajudou. A Nilda eu acredito que tem ali por volta dos 52, eu não lembro no momento. Mas o que tem com relação à bariátrica de consequências foram isso. Primeiro, respondendo a pergunta de muita gente, por que eu não emagreci tudo? Bom, acabei de dizer para vocês, foi uma decisão minha,
por que eu não fiquei magrinha igual as outras pessoas que fizeram a cirurgia, porque todo mundo fica bem magrinho, né, e eu não fiquei. Então, quem olha pra mim, normalmente pergunta o que eu tô fazendo pra emagrecer, porque pensa que eu tô fazendo regime, que eu tô indo só na academia. A pessoa não tem ideia de que eu realmente passei pelo processo cirúrgico. Com relação ao cabelo, muitas pessoas perguntam, olha, seu cabelo cresceu, o seu cabelo não caiu, você não cortou. Sim, meu cabelo cresceu porque eu não tive queda de cabelo igual as outras pessoas. Eu realmente mudei muito a minha alimentação dentro do que a nutricionista passou. Até hoje eu continuo comendo, toda semana eu como um pouquinho de amendoim, ali meus 5, 10. Aumentou para 10 agora. 5, 10 caroços de amendoim, ou então nozes, ou então castanha de caju, leite, eu tomo leite todos os dias, eu como queijo sempre que eu posso, porque queijo me dá gases, eu não sei porquê, mas tende a me dar gases e azia. Então, mas eu como sempre que eu posso. Leite, como eu falei antes, e ovos. Ovos é uma coisa que eu como bastante. Por exemplo, eu não posso te dizer que essa semana eu comi, em 7 dias eu comi 5 ovos, porque é mentira. Pode ter dias que eu comi 7. Que eu comi ovo todos os dias, porque às vezes é o ovo cozido, às vezes é o ovo cozido frito no micro-ondas, às vezes é o próprio ovo frito na panela que a minha mãe faz, coisas do tipo. Então, na minha alimentação, uma coisa muito importante também, eu não mudei a ponto de não ter uma comida como as outras pessoas normais. Por que eu digo isso? Porque eu já conheci pessoas que mudaram, o arroz é integral, o pão é integral, come pouca carne e mudou muita coisa, bolo integral e tudo mais. Eu não mudei isso. O meu pão é o pão que tem na minha casa. Se tiver pão francês, eu vou comer meio pão francês. Se tiver o pão feito pela minha mãe, que minha mãe não gosta de nada integral, eu vou comer o pão da minha mãe, eu vou cortar uma fatia e vou comer. Às vezes eu consigo comer uma fatia inteira, às vezes eu não consigo. E como eu sei disso? Eu sei pelo meu organismo. Quando eu tô com muita fome e eu vou comer, eu sei que eu vou comer menos do que quando eu estou com menos fome. Ou seja, quando eu como de 3 em 3 horas, eu normalmente como mais dentro do esperado, do que quando, por exemplo, eu espero 4 horas para comer. Por quê? Quanto mais fome eu tenho, essa é uma sensação minha, eu não sei se acontece com outras pessoas. Quanto mais fome eu sinto, na hora de comer parece que o meu estômago simplesmente trava. E eu preciso mastigar bem devagar, porque já é algo que eu sei de mim. Se eu mastigar muito rápido, eu vou vomitar essa comida. E eu preciso mastigar bem devagar e eu vou comer muito menos do que eu como quando eu não estou com muita fome. Eu não sei o que acontece no meu organismo, na verdade, não tenho como explicar para vocês. Mas é o que acontece. Quanto mais fome eu tenho, menos comida eu como. Que parece que acontece um travamento no meu estômago. Eu tenho que mastigar muito bem para essa comida aí não desejar voltar. E depois, daqui 2 horas, provavelmente eu vou estar com fome. Então, dependendo do que eu vou comer vou tomar um suco, eu vou comer uma fruta, eu vou comer qualquer coisa, porque eu vou estar com muita fome. Sempre, normalmente, depois de umas 2 horas, depois de uma alimentação, quando eu já estava com muita fome. Agora, quando eu como certinho, não, é tudo normal, tudo dentro do esperado. O que é dentro do esperado? Hoje eu não como mais 2 colheres de arroz. Às vezes eu como mais do tipo assim, 3 colheres de arroz, até 4. Dependendo do grau de fome que eu tô. Se eu estiver com muita fome, eu vou comer 2. Se eu estiver com pouca fome, eu vou comer umas 4 colheres. Feijão, eu gosto muito de feijão e eu como bastante. Só que como dá gases, estou comendo menos, então eu estou colocando mais caldo do que os caroços de feijão. Salada, eu como muita salada. Então no meu prato normalmente vai estar muito alto. Porque vai ter muita salada. Se tiver bastante salada, do tipo salada que eu gosto, couve-flor, brócolis, vai ter pouco arroz, ou se brincar não tem arroz, porque eu vou comer salada. E carne eu como bem. Carne eu como uns 2 pedaços, pequenos, não grandes. Se tiver grande, um pedaço, talvez 2 também. Eu adoro carne, sempre tem. Carne que eu digo é carne de boi, é carne de frango, é peixe, tudo quanto é tipo de carne eu como. Sempre tem frango na minha casa, porque o meu irmão é fitness, adora academia, então sempre tem frango lá. E normalmente é frango, é bem menos carne de boi do que carne de frango. Porco também, sempre tem. E às vezes eu troco tudo isso por ovo, porque eu adoro ovo cozido, então, com aquele molhinho de alho.
da alimentação que eu tenho para dizer isso. Eu não fico comendo macarrão integral, arroz integral, pão integral. Eu sei que é muito bom, faz muito bem para a saúde, mas financeiramente eu não tenho condições. Então eu vivo dentro do padrão que eu tenho condições de viver. E esse é o meu padrão atual. Então, o que eu fiz foi reduzir tudo. Eu vou comer pão, eu não vou comer 2, 3 fatias de pão. Eu como uma fatia de pão. Se eu comer 2 também, eu sei que tem consequências. Porque, gente, com 2 anos de cirurgia bariátrica, hoje eu posso dizer por conta. Não preciso mais usar outras pessoas para isso. Você tem dumping. Como eu tinha dumping desde o início, eu ainda tenho dumping. Mas qual a diferença? Hoje, por exemplo, eu não tenho um dumping porque eu comi muito rápido. Porque desde o início eu aprendi que eu tenho que mastigar muito, tenho que ir devagarinho. Então você acaba tomando esses cuidados. Desde o início, a vida era assim. Então o seu organismo adquire aquele ritmo. E o meu adquiriu com relação à mastigação. A não ser quando eu estou muito, muito ansiosa, que parece que eu vou comer um boi, né? Eu vou comer um boi aqui nessa refeição. Aí eu acabo mastigando muito rápido e depois sofrendo as consequências, né? Mastiga rápido, come muito pouco e você vomita. No meu caso, eu vomito. Eu tenho muito vômito quando eu como muito rápido, sem mastigar direito. Ou então, se eu tento comer além das possibilidades. Por exemplo, eu sei que normalmente eu como X de arroz com feijão, porque hoje eu vou comer arroz, feijão e ovo. E eu vou lá e coloco XX no prato. E eu chego e como tudo isso. Eu sei automaticamente que ao terminar eu vou me deitar, porque eu vou passar mal. O que é um passar mal do dumping depois de 2 anos? Praticamente a mesma coisa. O meu corpo fica muito, muito mole, dá aquela sensação enorme de fraqueza, eu começo a suar. Eu suo pra caramba. E você precisa deitar. Eu preciso deitar em algum lugar ou encostar em algum lugar. Deitar é melhor. Porque se eu tiver sorte, eu vou dormir ali uma questão de 10, 15 minutos. De tão fraco que o corpo fica nesse momento. Mas se eu não tiver sorte, eu vou me levantar em questão de 5, 10 minutos e eu vou ao banheiro. Das duas, uma. Ou eu terei diarreia ou eu terei ânsia de vômito. Normalmente, quando eu sinto esse dumping, que dá fraqueza, que dá essa sudorese, que dá esse cansaço enorme no meu corpo, eu vou pro banheiro porque vai me dar diarreia. Agora, se eu começar a sentir uma certa dor no estômago, um certo incômodo e a barriga começar a fazer crawl, 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 eu vou vomitar. Então, eu já sei que é isso. Eu tenho muito? Não, eu não tenho muito dumping, mas eu tenho às vezes sim. E isso acontece quando eu como um pouco mais ou como eu como um doce. Por exemplo, como eu aprendi a lidar com o meu organismo com relação a doce. Se eu almoço e tenho uma sobremesa, eu como metade da comida que eu comeria normalmente e aguardo a sobremesa. Eu dificilmente vou ter dumping. Isso eu posso comer uma fatia inteira, por exemplo, de pudim. Eu não vou ter dumping com a calda de caramelo. E eu não vou sentir dumping. Mas se, por exemplo, faltam alguns minutos pro almoço e me dão um doce, me dão um pudim. Eu falo, eu vou comer um pedacinho, não vai fazer mal e tal. E eu como antes de comer o salgado. Eu vou ter dumping, isso eu sei. Então, eu morro de medo de quando, como, por exemplo, às vezes as pessoas me oferecem um doce, até um choquito, um bombonzinho normal, e eu como sem ter comido nada salgado antes, porque eu tenho dumping. E isso vai acontecer, porque o meu organismo reage assim. Até quando eu esqueço que eu fiz a cirurgia bariátrica, que eu como normal, eu tenho dumping. As quedas de cabelo, eu não tenho quedas de cabelo como as outras pessoas tiveram, mas em algumas pessoas também param de acontecer ali depois do 6º, 8º mês e vai tudo normal. Sexo muda muito, não só da sua parte, mas da outra pessoa que está com você, porque você está sexualmente muito atraente, fisicamente maravilhosa e tudo mais, e você tem toda aquela desenvoltura que antes você não tinha. Então, para quem está praticando aí, com certeza as pessoas podem falar muito melhor que eu, que, né, tô meio parada. Até porque tá difícil o namorado, tá difícil a situação e pra mim, sexo sem namoro não rola, sexo sem amor não rola assim com facilidade. Já aconteceu, mas foi algo que não foi o que eu esperava, então realmente sexo precisa de um amor, ele precisa de algo mais. Pra mim, isso não quer dizer que tem que ser pra todo mundo. Bom, com relação à bariátrica, que eu tenho pra falar pra vocês é isso. E uma coisa mudou muito pra mim depois da bariátrica. Eu quero que vocês observem. Tá vendo essas marcas? Olha. Não se assustem. E dá mais desse lado do que desse lado.
Isso aqui é espinha, sim. O que eu não tinha ali por volta dos meus 15, 16, 17 anos, hoje, aos 33 anos, eu tenho. Gente, eu tenho espinha pra caramba. Como eu não estou menstruando ainda, porque eu parei com a injeção, eu acredito que talvez possa ser isso, as injeções que tenham mudado ali aquela questão hormonal do corpo. Porém, desde que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu tenho tomado um cuidado bem maior com relação à minha pele, com relação a fazer limpeza, com relação à hidratação e tudo mais. Porque a minha pele mudou bastante. Eu tenho muita espinha. Coisas que eu não tinha antes. E outra coisa que eu tenho também, assim, os pelos crescem muito rápido. Então, eu acho que cada um tem um tipo de consequência, vive um tipo de experiência depois da bariátrica e cada um sabe lidar com ela de uma forma. Eu aprendi a lidar dessa forma, cuidando, passando cremes e tudo mais, como um adolescente normal, um adolescente de 33 anos. E tem sido isso a minha vida desde então. E eu gostaria de perguntar para você, que já fez a bariátrica, que passou pelo processo, que está aí vivendo, colhendo os resultados de tudo isso, se a sua experiência é parecida com a minha, se é diferente, o que está acontecendo de diferente. E antes que vocês falem, sim, assim que eu tiver um plano de saúde ou condições, eu vou voltar ao médico, porque eu preciso fazer os meus exames de check-up. Gente, sempre que possível, vá ao médico. Se você tiver condições, continue indo na nutricionista, que é muito importante. Continue indo no psicólogo e tudo mais, se você achar que tem essa necessidade. Por favor, se cuidem, não deixe de se cuidar, porque é muito, muito importante. Se tiver condições, façam tudo isso. Se não tiver, continuem seguindo o plano que você já tinha traçado com o seu nutricionista anteriormente, que você já tinha conversado com o seu médico anteriormente. Siga a risca e bola pra frente. Desejo a vocês toda a felicidade do mundo. Muito obrigada por terem assistido até o final, por terem compartilhado comigo, melhor, por terem assistido um pouquinho desse meu compartilhamento, porque eu sei que algumas pessoas gostam de ver, gostam de ouvir, inclusive pediram para mim, monta um vídeo aí, fala como você está depois desses 2 anos de cirurgia, ou fala como você está agora, e é isso. Essa sou eu estou muito feliz, estou indo sim para academia, pesando aí meus 74 quilos e estou muito satisfeita. Eu tinha dado uma engordada, na verdade não engordada, eu aumentei bastante, porque eu entrei na academia e eu comecei a fazer musculação. E nisso eu comecei a fugir do meu foco, porque eu não quero ficar musculosa, não quero ficar gostosona da parada. O que eu quero realmente era ficar magra, me sentir bem, me sentir leve. Eu comecei a ganhar muito músculo, minhas coxas começaram a ficarem enormes. A calça, conforme você vai colocar, a panturrilha tava uma tristeza para entrar e eu vi que não era aquilo. Eu ia andar, parecia que eu tava pesada, eu me sentia grande. Eu falei, não é isso que eu quero para mim, não. Aí eu voltei a minha mente e falei assim, não, agora vamos para aeróbica. E eu entrei na aeróbica, tem aí uns 15, 20 dias que eu estou fazendo só aeróbica. Estou voltando ao que eu estava antes e ao que eu quero ser, continuando o que eu quero ser, porque eu não quero ficar malhadona, de muito musculosa. Eu quero me sentir bem, me sentir bonita do jeito que eu estou. E é isso. Academia, exercício físico, atividade física, cuida da alimentação, cuida do psicológico. Quem tem condições, sente que precisa, vá a um psicólogo. Se você sente que não precisa, tudo bem, é só uma dica. Se você tem condições, continue indo na nutricionista, que é maravilhoso, só vai fazer bem para sua saúde, ter alguém ali te acompanhando, alguém ali cuidando de você. Se você tem um amigo que fez bariátrica, converse com ele, compartilhe a experiência sempre para não se sentir sozinho, porque às vezes você está ali no meio dos seus amigos que não fizeram, eles não te compreendem tão bem quando você fala, nossa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, ou até quando você fala assim, nossa, o meu pum é horrendo, as pessoas vão olhar e falar, nem é tudo isso, mas né, gente, você sabe que tem que cuidar muito bem da sua alimentação, principalmente com relação a isso, porque gases é algo que quase todo bariátrico tem. Parabéns para quem não tem, olha, meus parabéns, e quem tem aí cuidado com a alimentação, que isso ajuda bastante. Até com relação a gases, eu tenho bastante. E eu cuido bem da alimentação, porque pão, por exemplo, me dá gases, feijão me dá gases, milho me dá gases, bolo de milho. Na verdade, quase todo tipo de bolo me dá gases. Então, eu acabo tomando bastante cuidado com relação a isso. E quando eu como, eu sei que vai me dar. Outra coisa que me dá muito gases é aqueles produtos industrializados. Batatinha frita, chips, tudo aqueles negocinhos que vem em saquinho, bolachinha recheada, tudo industrializado, tudo, literalmente. Até hoje não comi nada que eu falo que não tem. E é até estranho, porque, por exemplo, eu como lá 5 negocinhos de chips porque me deu vontade e depois já enjoou.
Gente, não vai 10 minutos e eu estou soltando pum. Ou segurando, se eu estiver em algum lugar, é claro, para não soltar pum. Eu vou comer, se comer mais de 5 tá ferrado, né? Porque fica aquela dor enorme de gases que você pensa, meu Deus, voltei a ser criança, estou sentindo cólica. É horrível. Então, cuidado aí com relação à alimentação, principalmente pensando nos gases que você pode vir a ter, porque é terrível. E é isso, gente. O vídeo ficou até maior, mais longo do que eu esperava, sempre fica porque eu falo demais, mas eu espero que eu possa ter sanado aí as dúvidas de todo mundo, das perguntas que vinham me fazendo, e é tudo que eu tenho para falar para vocês hoje. Muito obrigada por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima.